hoje, aqui no JD Convida, o nosso tema é Gestão Pública que Transforma. E temos nada mais, nada menos que o nosso maravilhoso, eu estou muito alegre de recebê-lo aqui, Matheus Abalém. Já foi procurador adjunto do município de Nova Lima e hoje ele é o atual secretário de Desenvolvimento Social. Tudo bem, Matheus? Que honra e privilégio tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Júlia. Estou muito feliz de poder contribuir com esse diálogo tão rico sobre as contratações públicas, que é um tema que está sempre atual, em movimento, que a gente precisa sempre se atualizar, falar, conversar, para gerar mais engajamento de todos os atores envolvidos. Maravilha. Matheus, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu tive a honra de não trabalhei diretamente, mas tive a honra de estar na Procuradoria em Nova Lima, enquanto o Matheus era o procurador adjunto que cuidava dos processos de licitação. Matheus, durante esse período, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na análise desses processos? Conta pra gente um pouquinho dessas dificuldades do seu dia a dia na emissão dos pareceres jurídicos a respeito dos processos licitatórios de todo o município de Nova Lima. Eu estive na Procuradoria do município de Nova Lima durante quase 10 anos e os últimos 4 como procurador-geral adjunto, aplicado em licitações, contratos, convênios e parcerias. E assim, de fato é muito difícil porque são temas muito complexos, mas eu acho que a principal dificuldade é aliar o conhecimento técnico-jurídico à resposta que a sociedade precisa. O tempo de resposta jurídico, ele não é o tempo de resposta do serviço público. E muitas vezes os servidores públicos municipais, eles não estão tão capacitados para as compras públicas, para fazer descrições corretas do objeto, para fazer cotações de preços coerentes, para fazer justificativas de qualificações técnicas compatíveis com aquele objeto. Então, acho que o mais difícil é aliar esse conhecimento técnico-jurídico com o conhecimento técnico da política pública para chegar no denominador comum para o processo licitatório sair do jeitinho que precisa ser. Então, assim, a gente pode dizer que talvez ele falta um pouco de capacitação e estrutura ali na mão do gestor público para ele entregar para a Procuradoria um processo talvez mais pronto para essa análise e para ele se iniciar ali na fase externa, né, da licitação. Com certeza. Até a própria lei de licitação atual, ela traz a capacitação contínua, que era algo que nós tínhamos muita dificuldade. Os entendimentos mudam, os regulamentos são atualizados e o servidor que não está aplicado no dia a dia como um parecerista, ele se perde. Então ele de fato precisa se capacitar continuamente para saber o que ele está fazendo com segurança, porque ele não sente segurança. O servidor técnico da secretaria que está desenhando a fase interna, ele é muito inseguro. Então ele vai à procuradoria, muitas vezes, pedir esse auxílio e tem esse vai e volta, que demora no processo. A primeira versão que chega para análise e a última versão que é publicada, ela é completamente diferente. Muito por isso, pela falta de estrutura capacitada de servidores que saibam de fato licitações, que não estejam ali quebrando um galho de conhecimento técnico e que sejam capacitados continuamente com esse tema. Bacana. E aí, Matheus, aproveitando essa sua fala, vamos agora para o outro lado do balcão, né? Agora você está do outro lado do balcão como gestor público. E aí, eu acredito que essa sua visão dentro da Procuradoria, essa bagagem, essa experiência te traz um pouco mais, na prática ali, na hora da execução da gestão pública, mais expertise, mais rapidez, mais eficiência e mais assertividade na tomada de decisão. Me conta o que o gestor público, agora na sua cadeira, o que o gestor público, o que você vê, qual que é a maior dificuldade hoje do gestor público, você viu? Você, como procurador, enxergou, olha, o gestor público tem que ser capacitado. E agora, estando como gestor público, uma pessoa extremamente capacitada, qual que é a sua maior dificuldade na implementação das compras públicas eficazes e eficientes que levam entregas de qualidade para o cidadão? Eu brinco muito, depois de sair da procuradoria, que todo assessor jurídico, antes de ir para uma procuradoria, devia ir para uma secretaria, para entender de fato como funciona e a dificuldade, sabe? E como gestor eu entendi o quê? Conhecimento técnico não basta. Só o conhecimento técnico não é suficiente. Então qual que é o meu grande desafio? É alinhar continuamente quem executa, quem compra e quem planeja. São fases muito distintas. A pessoa que planeja, ela não participa do processo de compra. A pessoa que compra não participa também do processo de execução.
como são mundos muito distintos, o gestor ele precisa continuamente realinhar esses atores para ter uma contratação eficiente e uma execução que dê resposta à população. Então, por exemplo, quando eu falo no desenvolvimento social, a gente está falando de garantia de direitos, basicamente. Lá eu tenho assistência social e direitos humanos. Eu não tinha, ou a secretaria não tinha até janeiro, um setor específico de administrativo. Então eu criei uma subsecretaria de gestão administrativa para articular essa ponta entre quem planeja, quem compra e quem executa. Realinhar isso o tempo todo para ter uma contratação mais eficiente. E aí eu sofro, porque eu sou o gestor que fui procurador. Então eu sei a qualificação técnica que pode e a que não pode. Eu sei como é que faz o orçamento. Então eu sou muito mais rigoroso que outros gestores que não têm essa experiência. Mas eu também queimo muitas etapas por saber como faz, e aí eu ensino isso continuamente para os meus gestores, para os meus servidores. A gente queima etapas de consultas, de pesquisas, de quebrar-cabeça, para conseguir, tanto quanto possível, encaminhar para a Procuradoria um processo já mais redondo, que facilite a análise, que seja uma publicação mais célere e que a população receba, no tempo que precisa e merece, o serviço público. Pois é, maravilha. Eu acho até que você já me respondeu a minha próxima pergunta, Matheus. A gente sabe, assim, no meu ponto de vista, na minha experiência, tanto do lado público quanto do lado privado, eu entendo que diminuir esse distanciamento entre o privado, o público e o jurídico e quem executa, o gestor público e a lei, esses distanciamentos, eles causam um buraco que prejudicam o final, a ponta, né? Que é a entrega do serviço, do produto, ali com a sua finalidade pública. Então, veio a nova lei de licitações trazendo mudanças. E a minha pergunta é o seguinte: essa nova lei, ela, na sua visão, ela tem a capacidade de unir gestor público, a procuradoria, o privado, né, o particular, com o governo, e entregar e ter a condição, condão de mudar a realidade de um município, de um estado e até mesmo do Brasil? Porque eu acho que compras públicas é uma potência. É uma potência. Ela tem um potencial enorme de mudanças, assim, drásticas do ponto de vista positivo. Mas falta essa união, né? E aí eu queria um pouquinho da sua visão nesse aspecto, assim, se essa nova lei, ela melhorou ou ela prejudicou essa união. A lei, ela sobe o sarrafo na parte mais importante, que é o planejamento da contratação. Isso é bom, mas isso é uma meia-verdade para os municípios pequenos. Quando a gente fala de uma união, de um estado, de uma capital, isso é muito fácil. Para um município de interior, já é mais difícil, porque a gente criou novas regras e a gente precisa continuamente aproximar não só o gestor do procurador e do comprador, mas também do licitante. A gente precisa parar de enxergar o fornecedor como inimigo, porque ele não é. E muitas vezes, municípios pequenos, que não são tão robustos com equipe, não sabem comprar, não sabem o que querem comprar. Então esse diálogo contínuo com a sociedade civil, com o licitante é importante, com consultas públicas, para levar à prova o seu descritivo. Isso aqui que eu quero e que eu estou descrevendo, de fato é o que o mercado consegue me fornecer? Porque a administração pública, vamos combinar, muitas vezes ela não acompanha o mercado, tão quanto o fornecedor. Então a gente precisa parar de enxergar o fornecedor como inimigo e enxergar ele como amigo, que vai ajudar na construção de um processo mais coeso, mais robusto, que no final vai entregar o que todo mundo quer, o serviço público. No caso do parceiro privado, obviamente ele quer o lucro nessa relação, ele está certo, esse é o papel dele. E do lado público eu quero um processo mais robusto para que o gestor também ele não tenha medo. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? A lei de licitação nova, ela traz mais esse conforto para acabar com essa teoria do direito administrativo do medo, do apagão das canetas, do gestor que tem medo de praticar o ato, seja durante o processo de licitação ou durante a execução contratual, porque ele tem medo de ser punido. Então eu acho que a lei ela tem muito potencial para isso, para trazer mais segurança jurídica para quem está lidando com o processo no dia a dia, que é o servidor que cria a especificação, que vai executar o objeto, o gestor e o fiscal do contrato, quanto o gestor que vai ordenar a despesa,
quanto o licitante que vai fornecer o objeto. Ele precisa ter uma previsão de quando ele vai fornecer, quanto ele vai fornecer. Um registro de preço, por exemplo, não existe eu fazer um registro sem dar uma estimativa real para o mercado de quando eu vou comprar, quanto eu vou comprar, em qual momento. Porque, e aí existe essa máxima do registro de preço que é completamente errada, que a administração pública não é obrigada a contratar. Mas o fornecedor ele é obrigado a fornecer. Então eu acho que é isso. O potencial da lei de organizar esse planejamento, essa execução contratual e de aproximar tanto o servidor, quanto o gestor, quanto a empresa que fornece, é muito grande. E aí, me conta agora, Matheus, no seu dia a dia, a prática no seu dia a dia, como que você está fazendo para relacionar essas ações e transformar ali de grão em grão a realidade do seu município, óbvio que no aspecto social aí, né, dos direitos e garantias sociais, que é a sua secretaria, no seu dia a dia, ó, pequenas mudanças que vão promover, ou que já estão promovendo grandes resultados na sua gestão. O investimento em capacitação contínua do servidor. Eu acho que esse é o maior avanço que a gente pode ter em curto prazo e que desencadeia em todo o processo da contratação pública. Se eu tenho um servidor capacitado continuamente, que ele está atento aos entendimentos do Tribunal de Contas que mudam a todo momento, aos entendimentos do Tribunal de Contas não só do Estado, mas da União, porque existe recurso vinculado, que quem vai julgar aquelas contas é a União. Se eu capacito o servidor de forma contínua, todo esse microcosmos de compra, ele melhora. E esse alinhamento constante, né, entre o servidor, o gestor, o comprador e o fornecedor, durante a execução do contrato e durante o planejamento da contratação. Matheus, muito bom essa sua fala, porque eu estive do lado, né? A gente está falando aqui de balcão, eu estive do lado de dentro do balcão, assim, preparando o processo licitatório, enquanto eu trabalhei na Secretaria de Cultura e Contagem. E a gente encontrou muitas dificuldades durante ali a formação do preço. Buscar esses orçamentos no mercado é muito difícil, assim. E são licitações com valores, assim, muito bons, até para o próprio fornecedor de interesse em participar. Certamente serão licitações lucrativas e tudo, mas a gente não consegue trazer o orçamento do mercado. Você me conta, você tem alguma solução para esse gargalo? Que eu acho que não é só lá em Contagem, eu acredito que seja em Nova Lima, em vários outros municípios, no âmbito estadual, federal também. Eu acho que todo mundo precisa se implicar com o processo de compras, não só a administração pública, o fornecedor também. Porque o preço que ele dá vai balizar a contratação e a execução do serviço. Então, o fornecedor precisa se preparar para essa licitação de fato, sabe? Fazer a sua estimativa de preço de maneira coerente na hora da formatação do preço médio, que vai balizar a licitação, e na hora do lance. É muito comum, e eu vi isso muitas vezes ao longo dos anos, o fornecedor querer ganhar a licitação, abaixar o preço para ganhar o contrato, e depois não conseguir executar o serviço e pedir o reequilíbrio econômico-financeiro, que muitas vezes era negado porque o pedido estava sendo feito errado, porque a formulação da média de preço não estava coerente. Eu não posso, por exemplo, querer estimar na licitação 10 mil banheiros químicos e depois pedir um reequilíbrio econômico-financeiro com base numa nota fiscal de 300 banheiros químicos ou de 30 banheiros químicos. Então, acho que todo mundo precisa se implicar, inclusive o fornecedor, entendendo que é um processo sério. Quando eu vou lá, coloco a minha empresa à disposição para fornecer algo para a administração pública, eu estou falando sobre o meu lucro, mas eu estou falando também sobre a continuidade e a prestação de um serviço para a população. Se eu vou ali, no certame, abaixo o preço, não entrego a documentação coerente e frustro o caráter competitivo do certame, ou assino o contrato, depois não quero fornecer porque eu entendi que o preço não ficou legal, eu estou frustrando uma cadeia inteira de fornecimento e um serviço para a população. Até eu convocar o segundo colocado, fazer um novo certame, fazer um emergencial, tem alguém ali que está deixando de receber esse serviço, sabe? Então eu acho que é um pacto mesmo de compromisso de todo mundo, do gestor, do servidor, do fiscal do contrato, do fornecedor, da equipe que compra. Se está com dúvida, pergunte na hora da licitação, seu preço é esse mesmo? Está exequível? A documentação técnica está compatível? E o fornecedor participar, que é muito importante no momento de publicação do edital, de criticar o edital. A administração pública não está 100% correta todas as vezes.
Acho que quase nenhuma. Então eu tenho que mandar para esclarecimento, impugnar o edital, prestar atenção se o preço de fato está compatível, se eu posso contribuir para aquele edital ser mais assertivo possível, para que seja um ganha-ganha para todo mundo. É isso. Eu vejo assim agora, do ponto de vista do lado, né, dos meus clientes, do particular, do privado, ele tem uma certa resistência realmente de pedir um esclarecimento, de fazer uma impugnação com receio de ter uma retaliação naquele ato. E pelo contrário, né, ele está contribuindo com a gestão daquele processo licitatório. Olha para você ver como é que a quebra dessa mentalidade é importante. Espero aí que, né, as empresas, os empresários que estejam assistindo isso tenham essa consciência. Olha, pedir um esclarecimento, entregar um orçamento dentro da realidade, coerente com a sua proposta de preço, faz todo sentido. Impugnar o edital, isso é o quê? É você estar calçando a administração de uma forma positiva e não é merecedora de uma retaliação, jamais. É quase uma prestação de serviço público, né? Se eu digo para a administração, olha, sua especificação está errada, ou ela está direcionada, ou o seu preço não está coerente, a média de preço não está coerente com a média de preço do mercado, eu estou contribuindo com o processo como um todo. E a administração, ela precisa parar, é o que eu falei no início, de ver o fornecedor como inimigo e o fornecedor também de ver a administração pública como alguém a ser abatido, né? Eu preciso maximizar meu lucro, eu preciso ganhar vantagem. Não é isso. Eu acho que todo mundo precisa se beneficiar dentro daquilo que é de cada setor para conseguir prestar o serviço público de forma coerente. Quando eu compro um remédio, quando eu compro uma cesta básica para assistência social, quando eu faço a construção de uma obra, eu não estou falando só sobre execução de orçamento, eu não estou falando só sobre compra pública, eu estou falando de serviço prestado à população. Então, é cada um no seu quadrado. Eu tinha uma chefe que falava isso, que é: o serviço de todo mundo é o mesmo. São etapas diferentes. A etapa do planejamento, a etapa da compra, a etapa da execução, são etapas distintas de um mesmo processo. Está todo mundo engajado em entregar o serviço público. É claro que o fornecedor ele precisa maximizar o lucro dele, ganhar a margem de lucro daquele produto. Isso faz parte do processo. Mas entendendo que, no final das contas, eu estou ali contribuindo para um serviço público que vai beneficiar um cidadão ou milhares de cidadãos, dependendo do certame. Matheus, você falou aí duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira sobre especificação, a dificuldade em especificar um produto, um serviço, uma entrega. Referente a um processo licitatório lá. Como que você está conseguindo minimizar esses erros? Porque, de fato, é um outro gargalo dentro da administração pública. Você especificar produto. Você entra no painel de preço e governo, as especificações, às vezes, são inúmeras sobre o mesmo produto. E aí causa dúvida no gestor público que está criando ali aquele estudo técnico preliminar, que está o seu termo de referência. O próprio painel do governo federal, ele já cria uma dúvida porque ele tem a mesma especificação para vários produtos. Como que você está fazendo para minimizar esses erros? O que nós fizemos? Nós criamos modelo padrão para todos os documentos. Então, ETP e TR, nós temos um modelo, e aí eu falo em nível de prefeitura, não só da secretaria que eu coordeno. Nós temos um modelo padrão de TR para pregão, de TR para registro de preço, de TR para serviços, para fornecimento, e dentro do modelo padrão do TR e do ETP, explicações diversas de como alimentar aquele documento. Se eu entrego para um servidor comum e falo assim, você vai ter que me explicar aqui neste campo a solução como um todo. O que é solução como um todo? Então eu explico para ele o que é solução como um todo. Especificação. Por exemplo, eu preciso comprar cortina para o centro de convivência da pessoa idosa lá em Nova Lima. Qual o tipo de cortina que é? É cortina blackout? É persiana? É de rolo? Eu não sei. E eu, gestor, também não sei. Porque é um pé direito mais alto. Então, o servidor que está aplicado para aquilo, ele precisa buscar no mercado, em outras licitações já realizadas pelo município de Nova Lima ou por municípios próximos, o que comprou, como deu certo, e comparar e conversar o tempo todo. Eu acho que é isso. É a conversa contínua entre os setores e perguntando, eu acho que é isso. Como que é? Fornecedor tal, numa licitação lá em Pará de Minas, fez esse tipo de questionamento. Que é possível ver. Quando eu estava na procuradoria e tinham processos mais robustos, a gente pesquisava quais cidades já tinham feito processos similares e quais tinham sido os questionamentos dos fornecedores durante o processo, para poder preparar o nosso com ainda mais zelo. Então a minha equipe está dedicada nisso, entender as especificações que atendem a gente minimamente, comparar elas
com outras realidades que já licitaram e deram certo e bateu o tempo todo nessa tríade de quem planeja, quem compra e quem executa. Essa é a engrenagem dessa tríade que é fundamental. Se ela estiver desalinhada, não funciona. E aí, a segunda, você falou o reequilíbrio econômico financeiro. Como que vocês tratam, qual que é a sua visão a respeito quando um particular, um contratado pede o reequilíbrio econômico financeiro? Como que isso é tratado como que é a sua visão dentro da gestão pública desse reequilíbrio? E qual é a sugestão para o empreendedor? Como ele ser mais próximo, ser um parceiro ali, para que ambos andem na mesma direção, que é a entrega, né, da finalidade pública? A gente sabe que o reequilíbrio, ele não tem o condão de aumentar o percentual de lucratividade do contratado. Então, se eu fui para uma licitação que era menor preço ou que era maior desconto, quando eu vou fazer a análise do pedido, eu tenho que manter a vantajosidade da proposta. Então, o percentual de desconto que foi aplicado na licitação, ele precisa permanecer. Então, por isso que na hora de fazer o pedido, eu preciso demonstrar realmente que não é uma variação comum do mercado que era possível prever, que é de fato o fato do príncipe, né? É aquela ação com consequências incalculáveis ou calculáveis, mas que no meio do caminho deu um giro que eu não conseguia calcular o restante. Eu preciso demonstrar de fato que houve uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que eu faço jus a esse reequilíbrio, que não é uma tentativa de reestabelecer o meu lucro por ter abaixado o preço na licitação. E é visível para o administrador e para o analista de licitação, quando o processo chega, se eu quero restabelecer o percentual de lucratividade ou se eu quero, de fato, recompor o reequilíbrio financeiro que foi quebrado por algum fato que não era da minha conta. Fica a dica para os empresários, né? Você está tentando mudar, você não vai conseguir, porque o administrador público não é bobo, Ele não é bobo. Ele não é bobo. E aí é isso. Eu acho que a gente tem que maximizar o diálogo. Eu não sou distante dos meus fornecedores. Eu converso com eles continuamente. Vou te dar um exemplo. No início do ano, quando eu cheguei no desenvolvimento social, eu tive um problema com a cesta de legumes que a gente oferta para a população em vulnerabilidade. Eu fui lá no Ceasa para conhecer a linha de produção, para conhecer o estoque do fornecedor, para bater um papo com ele, para ver como que ele seleciona e embala o produto. E aí nós criamos uma relação de confiança interessante. Então, qualquer problema que eu tenho, eu ligo para ele. Fala assim, olha, não veio legal o tomate dessa vez. O que aconteceu? Ele vai ter não só a obrigação, mas como o prazer de te entregar um produto de qualidade. E aí, a gente para com a administração pública punitivista. Maravilha. Eu não tenho que só punir o fornecedor, eu tenho que entender. Se ele tem um histórico de confiabilidade comigo e todo o fornecimento que ele faz, o produto de qualidade, se um saiu dessa curva, alguma coisa aconteceu com ele. Eu não tenho que pensar em puni-lo de maneira imediata. Eu tenho que conversar. O que aconteceu? Olha só, vou te dar uma notificação porque eu preciso seguir esse processo, mas eu quero entender o que eu posso te ajudar. Você precisa de um prazo maior. O que foi? O que aconteceu no meio do caminho? É o diálogo. É conhecer o fornecedor de fato e trazer ele para a mesa para a execução contratual, que é tão difícil. O que eu planejo nem sempre vai ser o que eu vou executar. Quase nunca. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Na contratação pública é assim. Se eu seguir só o que os manuais de direito administrativo falam, eu não faço nada. Essa é a dificuldade, tanto do gestor quanto do parecerista. É encontrar o meio do caminho entre a teoria e a prática. E se eu não incluo o fornecedor nessa conversa, eu não tenho sucesso em momento algum. É isso, gente. Matheus, gestão pública que transforma. Podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. JD convida, muito bom, Matheus. Não vai faltar oportunidade, nós vamos retomar essa conversa. Muito obrigada. Agradeço. Foi uma conversa valiosa para o gestor, para o empresário. É isso, Matheus, muito obrigada pela presença. Prazer. Você é um gestor público que transforma. Valeu, obrigado. JD Convida encerra mais um episódio.